Falando sobre o empate São Paulo 0, Cuiabá 1 no Morumbi, com um público abaixo do que vinha acontecendo, pouco mais de 30 mil torcedores. Falamos do preço aqui ontem, né? Falamos do preço ontem. O alerta... Foi batata, 32 mil pessoas, não é pouco, mas São Paulo vinha colocando mais de 40 mil todo jogo. E aí o Zubeldia, bom, pelo menos ele não ficou, como diziam os antigos, dourando a pílula. Falou, jogamos nada, estrategicamente fomos surpreendidos e por aí fora. Por aí afora, Arnaldo. A entrevista do Caleri depois do jogo também é mais ou menos na mesma toada. Do Alisson também, né? Sim. Tironi, acho que talvez a gente possa partir... acho que todo mundo foi mal ontem, incluindo a parte diretiva, que eu acho que tem uma responsabilidade maior, por incrível que pareça, nessa situação sua de decepção com o campeonato por pontos corridos, do que o Zubeldia, do que os jogadores. Essa diretoria vai para o seu 4º Brasileirão de pontos corridos, sendo que ela pegou aquele raspa do Diniz ainda. A parte final do Diniz foi com essa diretoria, né? A derrocada. Técnicos tiveram o Diniz na parte final, o Crespo, o Rogério, o Dorival e agora o Zubeldia. Em todos os anos, mais ou menos nessa etapa, mais ou menos nesse período, depois de um começo, o São Paulo vai murchando no campeonato de pontos corridos. E aí tem uma coisa, se tem uma coisa comum em 4 anos, com a mesma direção, então as mesmas pessoas lá, a responsabilidade de detectar por que isso está acontecendo é dessa direção. Porque os técnicos, nenhum deles ficou 2 brasileiros, por exemplo, né? E o Zubeldia está chegando agora, está descobrindo onde é Criciúma, onde é não sei o quê, não sei, né? Essa circunstância. E a desmobilização da direção do comando do São Paulo para esse jogo, ou melhor, a desmobilização e falta de foco da direção do São Paulo depois da parada para a data FIFA, eu acho imperdoável. O São Paulo consegue parar na data FIFA entre os 4, tendo vencido o Cruzeiro naquele... Aí você fala, a parada fisicamente... Mas aí, meu caro, a direção deixa você jogar em 48 horas contra o Corinthians. O Corinthians joga na terça. A direção aumenta o preço dos ingressos para a volta do estádio. A direção desmobiliza tudo. O torcedor, a comissão, os jogadores. Porque é a mesma direção e faz isso de novo. Então, isso é o macro. E explica por que também o São Paulo, nos pontos corridos, porque o São Paulo não corre rápido, risco de rebaixamento. É outra conversa. Não é a conversa Corinthians, não é a conversa Vasco, não é a conversa Fluminense desse ano. E não foi nos anos passados. Corre risco de rebaixamento, corre risco... Não corre. Na prática, não corre. Né? O que, às vezes, até fica muito confortável, é pior. Porque mobilizar lá embaixo é uma necessidade e lá em cima também. Quando você fica, como é que é a expressão? Mid-table obscurity. Aí é fácil desmobilizar. Em dólar, em libra, ou em euro ou em real. E acho que o São Paulo já largou errado desde que parou contra o Cruzeiro. Porque futebol, pontos corridos, é detalhe. Então a direção do São Paulo, ela deveria ter se recusado a jogar domingo às 4 da tarde contra o Corinthians. Deveria ter feito uma promoção incrível para esse jogo da volta ao Morumbi, ela fez o contrário. E vai, deixa, dane-se. Dane-se, é isso que acontece. Até porque a parada traria para o campo uma questão que está latente. Do meio para trás, o time teria muitos problemas. A troca do goleiro, a questão do volante. Você não tem volante, sem volante você não ganha jogo. Então você tem um machucado, o outro convocado, um está pendurado e o outro tem 38 anos. Então ali já tem um problema. Não é por um jogo, é para 10. Então, ou você se atenta a essas situações, ou você vai ter problema. Vai segurando a invencibilidade, chega uma hora que perde. E vai perder para quem? Não vai perder para o Corinthians ou para o Inter. Vai perder para um time forte fisicamente, que tem saúde. E o time de São Paulo não tem saúde. É um time de São Paulo um pouco mais velho, né? A média de idade é mais alta. O Cuiabá, cara, é aquilo. Os caras passaram por cima, como fizeram contra o Fortaleza. Como eles fazem desde que essa diretoria entrou. O São Paulo ganhou um jogo do Cuiabá na história. Gol no Nicão no final. Um jogo do Cuiabá na história, mais ou menos com o mesmo enredo, de contraste físico.
Futebol hoje é físico. E o São Paulo entrou num campo morto. Fisicamente, o Zubeldia tentou uma estratégia que deu completamente errado. Vou tirar 3, a gente falava, vai tirar 3. Vou tirar 3, vou trocar 3 para ter gás no início e fazer as trocas depois. O primeiro tempo foi ruim, com as entradas do Galopo, do Michel, no meio de campo, e a manutenção do Lucas no banco para entrar na parte final. Quando ele faz as trocas, a troca tripla que ele costuma fazer aos 15 do segundo tempo, sim, o São Paulo passa a controlar o jogo. Mesmo com uma atuação individual muito abaixo de todos os jogadores. E os 3 entraram mal. O Lucas entrou muito mal, o Nestor entrou muito mal. E aí tem um momento do jogo em que o São Paulo não corria mais tantos riscos, criava uma ou outra coisa em termos de cruzamento, sem grande volume. E aí o Zubeldia, cara, eu vou tentar ganhar, vou tentar arriscar, vou dar a última arriscada. Aí ele erra completamente. Quando ele coloca pontas e pontas no futebol, contra adversário fechado desse tamanho, só os caras desse tamanho assim, não vai em lugar nenhum. E é curiosamente quando sai o Luciano, né? Que é o alvo. Sai o Luciano, o time dá uma desmilinguida, o Nestor. Quando o Nestor vai para volante, você pode virar as costas e ir embora do estádio. É derrota. E foi o que aconteceu. No gol tem um erro triplo do Luiz Gustavo, uma aberração. Ele tenta dar uma letra e volante. Depois ele tenta tirar de esquerda, depois reclama diz que não fez pênalti, depois tenta tirar de direita e toma o gol. Era um jogo que talvez você não vencesse, mas dá tranquilamente sem empatar com aquele contexto. Teve o erro individual e acho que as substituições finais do Zubeldia. Agora, Tirone, tem uma questão assim, já foi a invencibilidade, já foi o topo da tabela, e aí você acha que vou mirar as Copas. Quando começam as Copas? É daqui a um mês, você tem o Jogo do Brasileiro sábado. De novo, é o menor intervalo entre as 20 equipes da Série A. São Paulo é o único time que jogou quinta, domingo. A diretoria do São Paulo nessa questão, galera, sábado. É um desastre. 4 jogos na diretoria. O presidente tá lá no Copa América, né, com o celular. Até passar por esse jogo do Vasco, e depois tem um pequeno respiro para jogar com o Criciúma, que é só quinta, mas daí já volta o Bahia domingo de tarde. O Bahia vai ter jogado quarta. São detalhes na situação, que é um campeonato que exige atenção aos detalhes. Eu acho que a partir deste jogo, da perda da invencibilidade, o Zubeldia vai ter que, em vez de empurrar com a barriga a invencibilidade como estava fazendo, tomar algumas medidas táticas, porque tecnicamente o time está abaixo e fisicamente o time está abaixo. Talvez ele mude. Ele não tem o Alisson, que jogava todas, suspenso contra o Vasco. Talvez ele tenha que fazer alguma mudança tática, alguma coisa que parta do treinador para mudar essa situação, né? Então, eu acho que até ter a Copa, ter o Nacional, quem vai jogar a Copa do Brasil, tem muito jogo do brasileiro e o São Paulo precisa reagir. O Fábio Machado fala, boa tarde, G4, todos bem? Todos bem. Sei que o Tirone seleciona as mensagens que quer ler. Não, eu leio aqui randomicamente. Mas não entendi futebol ridículo do São Paulo, que eu falei. Há dias que não estamos bem para fazer até o mais simples. Ontem foi esse dia para o São Paulo. Não é terra arrasada, calma. Abraços a todos. Então, não é terra arrasada, massa, mas a gente conversou um pouco antes do programa, né? Quando você está numa briga, ou potencialmente numa briga pelas primeiras posições, uma derrota dessa, você já volta 25 casas. Ah, não vai ganhar o campeonato por causa dessa derrota? Não sei, não posso cravar. Mas poderia dizer que é o caminho para você não ganhar. Cara, o Arnaldo sempre cita um exemplo aqui das raias, né? Não sei se vocês já fizeram natação. Às vezes você vai nadar sem óculos e começa a enroscar na raia, assim, naquela corda. Você começa a enroscar, fala, pô, onde eu tô, né? Aí abre o olho e fala, meu, aí só nesse... E nessa o cara já passou. Nessa vacilada o que tá contigo do lado já foi embora, entendeu? Então acho que o São Paulo ontem deu uma enroscada na raia aí, porque você precisa também mostrar para os adversários que você tá nesse lugar. Isso. E esse é jogo que você tem que ganhar, cara. Conforme eu falei em outro CPJ,
tem uma hora, tem jogos assim que você separa quem é os homens dos meninos. É nessa hora aí. Não é? É um jogo Acho que se o time entrou em campo morto, né? Eu acho que a avaliação da questão física pela televisão é muito difícil de fazer. Eu acho que em campo é mais fácil de você perceber a reação do jogador fora da câmera, depois que o jogador dá um pique, como ele se comporta. Mas eu confio na avaliação de vocês. Então acho que ele tinha que ter mudado mais, tinha que ter feito um jogo físico e um jogo para não perder. Em casa. Ah, mas como é assim? Não interessa. O Campeonato Brasileiro tem que ser pensado assim. E não é uma rodada que importa. São as 3 da semana. Por exemplo, eu vou jogar contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians. O jogo mudou para o dia 1º de julho, segunda-feira. Então, Aí, isso é prestar atenção nos detalhes. aí, certo? então, mas aí o que acontece? Como que eu vou chegar nesse jogo? Sim. Porque o barulho vai ser lá, vai ter barulho antes de perder tudo até lá, claro, você chega lá, né? Mas, então, olhar a tabela, não sei se vocês, acho que não, mas imagino que sim, que vocês leram o livro do Abel, tem uma foto no livro que mostra a tabela Isso. do campeonato, entendeu? É uma coisa que o Muricy fazia muito bem, também, no São Paulo. É você olhar para a tabela e fazer um diagnóstico de como você vai estar nesse jogo. Então, se era para arriscar tudo contra o Corinthians, talvez fosse melhor fazer um time diferente lá em Itaquera e ter o Lucas 100% e o Luciano 100% contra o Cuiabá. Entendeu? Porque... Uma coisa ou outra. Exato. Não vai dar para Não vai dar. Vocês acham que o Palmeiras vai voar hoje em campo? Não vai. O Palmeiras jogou segunda. Não vai. Hoje vai ser um jogo, se ganhar, vai ser de superação. Sim. Vai ser no modelo... Mas com o intervalo mínimo, jogando à noite, Sim. fechando a rodada de novo. As situações mínimas, porque o Palmeiras já sabe lidar com isso aqui. Isso aí. Mas eu acho uma... É isso. Né? Inclusive o jogo com o Corinthians postergado para poder jogar na sua casa. Com lotação total. Segunda-feira com lotação total. O Campo Sorriso é detalhe. É isso, tem que fazer, cara. Tem que fazer. A ideia do Massa, né, eu tenho os 3, eu separo um pouco pro jogo do Corinthians, pro Cuiabá. O problema é que essa frieza é muito difícil você convencer o jogador, você vai pegar o Corinthians e Itaquera, eu vou deixar você fora, tá? Porque eu tô pensando no Cuiabá. Se fosse contra o Inter, então, cara. O cara vai falar, meu amigo, você não vai me deixar do Corinthians fora pra pegar o Cuiabá. Não, entendi. Muito difícil. Eu usei um muita exemplo, frieza, eu fui acho. infeliz. Não, Você tem razão. Não, mas você tem Só que razão. na hora da vida mas no mundo real não dá. Então o Inter, é muito cara. difícil. O Inter, você tira um pouco lá atrás. Aí poderia... Entendeu? Mas assim, nesse aspecto, eu não acho que ele até fez certo. Ele jogou o jogo contra o Corinthians, botou o Lucas, que jogou bem e tal, até o fim. No jogo de ontem... Porque na teoria ele achou... Sei lá quem aí, o jogador... Nestor é novo. Nestor tem 24. E esses caras não jogaram nada. Aí é difícil... Não sei, é uma questão física que o Galopo não jogou nada ontem? Física onde? Ele não desarma, ele não fez. O Michel Araújo. Então, mas ele jogou. Isso, ele está dentro de um composto. É isso. Ele não é isso. Não, o cara passa por cima dele. Não, eu estou entendendo. Ele não desarma. Mas ele não desarma, é o que eu estou falando. Ele não desarma. Então, mas aí é uma outra questão. Um jogador colocado em campo, mal colocado, e ele mesmo... Mas vai colocar quem? Mas é por isso que eu tô falando. Então, para mim, talvez não seja um problema do time ser velho, porque os caras que entraram são novos. Só que não renderam. Não, mas peraí, eu acho... Os velhos, entre aspas, por favor, não sou etarista. Os principais jogadores do São Paulo, todos eles têm mais de 30 anos. Então, você utilizá-los em sequência é praticamente impossível. Os principais. Tudo bem. Certo? Então, poucos times brasileiros são assim. Mas quando você faz isso... É o caso do Lucas, por exemplo. Quando você faz isso, então eu não posso jogar o jogador todos os jogos. Então, portanto, você precisa ter uns caras que venham do banco e que consigam suprir isso. Que é o caso que não está acontecendo no São Paulo. Não está acontecendo. Tanto que a gente sempre conversa, rapidinho.
Ah, tem que tirar o Luciano. Tá bom, então vai colocar quem? Sim. Tira o Luciano do time, escala quem no lugar dele? Mas o caso da volância não é um caso bem específico? Seleção, uma lesão grave, também não teve um negócio muito específico? Teve, acho mas em outros lugares também. O Eric não joga mais, o Ferreirinha não joga mais. Joga mais que o Fernando joga, até entra em campo, mas joga mal. E por aí vai. Tem essa circunstância. Eu acho que essa sensação, né, do reserva não produzir, que era o inverso do início do trabalho do Zubeldia, os reservas respondiam, é uma situação que aí a comissão técnica é a responsabilidade dela. Trabalhar, mobilizar, encontrar soluções melhores, posicionamentos e tal. Agora, nenhum desses jogadores citados estão no nível dos titulares, né? Nível técnico. Então essa é uma questão. E eu acho que tem um problema para jogar contra time físico como o Cuiabá, você precisa disputar, ganhar divididas. E o São Paulo não tem jogadores com essas características, nem os mais jovens são, né? Então essa é uma situação para a temporada, né? O São Paulo, no meio de campo, tinha um jogador que desarmava, o Pablo Maia. O Alisson aprendeu a desarmar mais ou menos. Não tem. Então é uma situação que para alguns confrontos esse time é bom de jogar. Acho que contra o Corinthians com o Moscardo voltando depois de 2 anos sem conseguir, dá para jogar de peito aberto, né? Você não precisa disputar. Contra o Inter já foi mais difícil porque o Inter, curiosamente, perde o Alan Patrick, o Inter coloca 3 volantes. O São Paulo já viu que a questão de meio campo ia ser um problema e vai ser um problema. Por isso que eu acho que o Zubeldia experimentou um monte de coisa. Na atual circunstância, com o elenco que ele tem, com os jogadores, desfalques e situação física, provavelmente eu imagino que ele passa a pensar, embora ele não goste, em utilizar de novo 3 zagueiros. Porque ele não tem volante. Então foi uma situação que o Milton Cruz usou para tirar o São Paulo, né, do zero da tabela. Deu certo contra o Atlético Goianiense. O Zubeldia utilizou em um ou outro jogo. E a circunstância do São Paulo tem zagueiros melhores do que... Ontem o Alan Franco, do que jogadores de meio de campo. Só queria Agora, o lembrar... dá uma trucada aqui em você. Truca. Falou que o Cuiabá teve exatamente a mesma agenda do São Paulo. Quinta, domingo e quarta. Detalhe, com mais viagens. Não. Pega o intervalo. O Cuiabá só jogou nos períodos noturnos, em todos esses jogos. O São Paulo foi o único que foi fazer jogo 4 da tarde contra o Corinthians, no campo dele. Mas teve a questão das viagens, é verdade. O Cuiabá viaja bem mais que o São Paulo. Viaja mais que o São Paulo, embora o São Paulo tenha ido ao Criciúma. Né? Agora, vem cá, eu não sou contra ter jogador acima de 30 anos. Só que você tem que mesclar isso que eu tô falando. Entendeu? Se você tem um elenco de 30, não, tirando o goleiro, 3 ou 4. Que os caras que vão mesclar. Não dá. A questão não é bem a idade, porque o sujeito vai pegar o exemplo lá e vai falar, mas o Hulk tem 44. O cara é um fenômeno. Certo? É que você pega... Fernandinho é outro claro. fenômeno. Pô. Você... Não, senão... fica uma coisa que a gente fica um pouco... Não você, eu. A gente fica um pouco assim, arrogante quando fala, né, dessa forma. Não joga, não tá. É possível conciliar tudo. Desde que você tenha uma média de elenco entre 23 e 29. Que são esses caras que vão te carregar nas costas, meu irmão. Então o Lucas tem que ser a cereja do bolo. Tem que escolher onde ele vai jogar. Agora, tem um fator que está passando batido e que não é... E para o bem do São Paulo não pode passar batido. A invencibilidade do São Paulo foi construída em jogos, foram 3, onde o adversário ficou com 1 a menos logo de cara. O São Paulo tem culpa disso? 0. O Zubeldia é um cara estudioso? É. O Zubeldia é um cara que percebe, vai correr atrás, porque ele já viu que é ele que tem que fazer, porque em cima dele não vão fazer o que tem que fazer, o planejamento, o jogo, a semana. Então ele vai demorar um pouco para ele compreender tudo isso, né? Ele vai ter que olhar para a ciência, para a medicina, para a tabela, para entender o que é agora. Agora é o Vasco e São Januário, certo? Vasco desse jeito, vai ser uma pressão enorme. Pode ser bom para o São Paulo, se o São Paulo fizer 1 a 0, mas pode ser ruim para o São Paulo, muito ruim.
Você pode ter um ambiente ainda mais hostil do Foi que o Corinthians. natural. Como foi o Corinthians. Você Entendeu? tem a Então, chance, exato. mas ao mesmo tempo é um... É isso. Então, eu peço a você, torcedor do São Paulo, que tenha calma com o trabalho do treinador, que parece ser, neste momento, um treinador capaz de, com um pouquinho de paciência, inclusive com os erros dele que virão, nenhum treinador acerta 100%, é capaz de fazer o São Paulo, no médio prazo, entrar nessa raia sem se confundir, nadar tranquilamente até o final. Então tá aí, galera. Concordo muito com o que falaram aí. Eu acho que é isso. Né? O São Paulo hoje, né, ainda não... Posso até ter time pra estar no G4, pra estar brigando, mas não tem, ó, mentalidade. Essa diretoria nunca focou no Campeonato Brasileiro. Aumentar o ingresso contra Cuiabá e contra o Criciúma parece que vão aumentar também. Isso é uma sacanagem absurda. Porque é nesse jogo que a gente precisa de mobilização pra gente ganhar esses pontos. É esses pontos que vai fazer falta lá na frente. Como eu falei ontem pra vocês, o Palmeiras foi campeão ano passado, ganhando de quase nenhum time do G6. Só debaixo da tabela. É triste, mas é isso. Foco total agora no Vasco. Sem volante, vamos jogar contra o Vasco. Pra ver o que acontece. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aqui abaixo. Todos esquece pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? É nóis e... Meu Deus do céu, velho. O Cuiabá, aquela derrota eu não esperava.